estávamos com Karina discutindo o texto da chegada de Bento, vocês vinham conversando sobre as entrevistas preliminares e a clínica com a criança. O que eu tinha mais para colocar nesse momento era aquilo mesmo, assim, né? Como que e na escrita, né? Você fala da escrita, da sua escrita difícil, que era difícil para você, mas como você localiza no lugar da torção dele, assim, né? Aquela passagem lá do vegano para o outro significante que eu esqueci. Achei interessante você colocar isso, assim, então, de modo geral. Mas vai contando mais para nós das suas vinhetas, das suas crianças mudando de posição. Bacana demais isso, assim, muito bacana. Acho que não tem como não receber os pais, e na minha clínica, né, acho que eu sinto essa necessidade para ouvir as demandas e ouvir os ditos sobre essa criança que eles estão trazendo, né? Quem é, por exemplo, o Bento, né, para eles, e é interessante o quanto esse trio, né, quando o pai, a mãe e a criança, essa demanda, de alguma forma, se encontra em lugares, né? Então, por exemplo, no caso ali do Bento, de um pai amortecido nos desejos, talvez, e aí o Bento traz todo um outro lugar de desejo, possíveis desejos, né, que não puderam aparecer, porque aí tinha demandas da prática com uma criança com deficiência, com crianças mortas. Então, parece que as demandas dos pais vão encobrindo, talvez, o que era do Bento. Então, por isso que eu percebo que é importante também a escuta dos pais para localizar. Sim, lógico. A criança. A transferência ela é parte da clínica. Com pais é parte, né? Os pais são parte da transferência com a clínica da criança, né, gente? É outra coisa para manejar, né? Acho que isso é interessante. Né? Acho que isso é muito interessante. Você falando, Karina, você falou pai amortecido nos desejos, e a hora que você falou amortecido, assim, eu falei, olha, amortecido, que significante, né? É esse, um amortecido. Né? É interessante porque mesmo. Em quais pontos o Bento vai tocando nessa morte, assim, de que nada tinha a ver com ele, né, assim, que se apresentava como uma possibilidade do vivo, assim, muito, muito bom, muito bom. Interessante o significante que você traz de um amortecido, né, nisso, nas mortes, na deficiência e na irritabilidade, né, que era uma palavra trazida pelos pais e que nem apareceu no que era do Bento. O próximo seria o Luiz, não é isso? Bom, eu posso falar quando o Stanis fez o convite, né? Assim, o Stanis é esse grande provocador para escrever textos. Esse texto em particular tem a ver com a continuidade de uma pesquisa, né? Que me interessa muito nessa questão dos começos de análise, como a questão do dinheiro e do pagamento são questões que se colocam muitas vezes como uma condição de possibilidade para que as análises comecem, né? Mesmo ali nas entrevistas preliminares, e como muitas vezes é justamente onde o impasse onde isso emperra, né? Acho que mais cedo ou mais tarde essa questão surge. Eu acho que a comunidade de analistas lida muito mal com esse tema, né? O Stanis acompanha a pesquisa, a gente bate uma bola, ele sabe disso, dessa minha opinião. E como essa questão do dinheiro e do pagamento, ela, ao mesmo tempo, é uma questão assim muito profícua para pensar modalidades de inícios de tratamentos, né? E assim, um certo catálogo de
como as análises dão errado, eventualmente os falsos começos de uma análise que passam por aí também, né? É impressionante a quantidade de casos que eu fui recebendo de pessoas que me sabiam do meu tema e contavam assim manejos, interpretações, intervenções. Assim, uma época eu brincava que eu faria uma grande lista desse tipo de questões, assim. E é muito interessante porque normalmente as pessoas que travavam algum diálogo comigo contavam dos manejos que os respectivos analistas faziam com elas, mas muito raramente dos manejos que elas faziam com seus pacientes, com seus analisantes. Uhum. Mas eu estou dizendo tudo isso porque eu também acho que, às vezes, a gente consegue assim, um manejo do dinheiro como significante numa análise de um jeito muito bacana, né, em que o sujeito, nossos analisantes, eles começam a se relacionar com o dinheiro de um jeito que, vamos dizer assim, para dar um significante que o governo tem usado, desenrola uma série de questões, assim, né? Um certo giro mesmo, porque acho que tem uma questão, né, de colocar o dinheiro como significante. Isso já diz de um certo posicionamento em relação à teoria lacaniana, né? Acho que esse é algo bem lacaniano, mas sempre com essa ressalva de que é o significante o mais avassalador, né? E esse avassalador, eu tenho pensado que ele pode ao mesmo tempo, vamos dizer assim, avassalar, atropelar a análise, mas ao mesmo tempo é um significante que também pode apresentar uma certa potência em relação às queixas com as quais nossos analisantes nos buscam, né? Assim, vamos dizer, uma faca afiada, mas que ainda assim permite produzir cortes interessantes. A gente pode escutar e se ocupar de como escutar e como manejar esse significante numa análise. O problema para a gente é que esse significante está nessa posição de, ao mesmo tempo, né, ser, vamos dizer assim, um tema necessariamente abordado em algum ponto do início das entrevistas e da análise propriamente dita, mas, ao mesmo tempo, um significante que diz respeito a como a gente é remunerado e a vida que a gente pode levar fora do consultório, né? Eu acho que esse é um ponto de impasse que, muitas vezes, os analisantes pagam essa conta, né? Mas esse é um problema nosso, como analista. Então, quando o Stanis fez o convite, fez a provocação, eu nem sei se era bem isso que ele queria que eu escrevesse, mas foi isso que eu consegui escrever. Muito precioso essa ideia, né, de uma coisa que você faz no começo e que pode comprometer todo o resto. E isso já é do caramba, né? Falando de começos, acho que, sem querer, é muito fácil a gente olhar para essas condições, como eu estava falando antes, das condições que para, né, iniciar, mas que interessante a sutileza de... E quando algo do começo compromete todo o resto, inclusive, né? Pode encerrar ou fechar, claro, entre aspas, se inclui uma coisa na outra, mas chamar a atenção. Eu fiquei muito feliz que eu estava acompanhando. É que eu lembro muito especialmente também de uma espécie de vinheta, ou você problematizando isso genialmente, na dimensão do o truco que o analista tem na hora da cobrar, ou de inventar, ou de criar um valor para o trabalho que vai ser realizado, né? Ele sempre está um passo à frente, ou tem uma jogada antecipada, ou, né, deixa na mão do outro, e isso vai não é comprometer a palavra que eu queria, mas justamente, né? Ele tem um truco, sempre, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eu achei muito especial e que achei que fazia muito sentido considerar numa... Óbvio que isso puxa, não tem nenhum, de novo, da minha parte, não tem nenhuma, como para todos, o convite é dos mais amplos sempre, e que pensem e permitam esses pensares que a gente está fazendo agora, por exemplo, né?
o caso do dinheiro é quase que chama muito essa ideia de algum tipo de contrato, né? Uma das coisas que vem de bate pronto é que contrato, tem contrato em jogo, é contratado, o que é contratado e como isso é contratado, né? Enfim, mas isso só reverberando alguma rápida ponderação. Falando então dos casos das... esqueci agora a vinheta. Eu lembrei de uma vinheta, no caso minha mesmo, pensando nos começos e o dinheiro, o pagamento. Disso, assim, desses lugares, bom, de entradas na clínica, assim, né, de um pagamento que levei como contrato, como combinação, tá, 75, ok, continuamos, né, como, enfim. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que chegou uma vez, assim, a paciente me depositou um valor diferente, mas assim, depois de 1 ano e meio, eu depositou um valor diferente. Aí ela, não, depositei igual, é 70, né? E deu, não, é 75, né? 75. Ela deu, bom, mas sempre me deposita 300, como é que é então, né? E aí ela, não, é que eu arredondava. E, enfim, ali acho que pôde alguma coisa começar, assim, né? No caso, era ela que tinha o truco. No sentido de, bom, tá, então sou eu que estou devendo, eu acho, aqui, né? Assim, enfim. E, bom, isso pode enfim, ser pensado de outro jeito, até poder pensar o que era que se tenta nos 70, e, bom, reduzir, então, esse valor. E, bom, se paga uma a uma, né? Seja no que é que ela quer tentar, né? Enfim, mas lembrei disso, assim, para poder pensar, acho que o teu texto me fez lembrar disso, assim, muito, esse momento, assim, que foi bem curioso. Não, assim. podemos sempre aumentar o catálogo do Ludude. Exato. A Cirlana vai fazer o índice, o Ludu vai fazer o catálogo. Vou fazer esse índice do DES. Tem uma... esse trabalho é interessante, e é uma questão interessante, importante, e é isso que você falou, né? Talvez sua pesquisa ajude bastante a gente, porque não se fala, né? Assim, não é que não se fala, né? Não fica estranho falar que os canalistas não falam, né? Fica esquisito isso. Mas não se enfrenta isso de algum jeito, né? Assim. Você sabe, Cirlana, que eu comecei a brincar, eu escrevi isso num texto que eu apresentei no Vox, sobre a questão do pagamento com psicanálise com crianças, justamente, né, que tem um grupo lá que estuda isso, me convidaram para falar sobre esse tema, e eu começava o texto dizendo que os analistas dizerem o tempo todo que não se fala de dinheiro ainda é um jeito muito estranho de falar de dinheiro, né? Sim. Porque a gente insiste muito que não se fala de dinheiro, falando o tempo todo disso, não se fala em dinheiro, não se fala em dinheiro, né? E é uma coisa curiosa, porque quando eu comecei a pesquisa, eu achei material, de fato, né? Assim, desde textos mais antigos, que não circulam muito, desde obras no exterior, assim, mas os franceses são pródigos em fazer livros reunindo vários textos sobre a questão do dinheiro e do pagamento, então, mas que não circula, né? Assim, é uma coisa muito curiosa o modo como isso não circula, porque o que circula é sempre isso, né? Essa ideia de que a gente fala pouco, que eu acho que só aí já tem bastante coisa para a gente pensar, né? Assim, esse jeito estranho que o tema circula entre a gente. Porque, ao mesmo tempo, todo mundo tem uma história para contar, né? Por isso que eu brincava com a história desse catálogo, assim, uma coisa meio Borges, que foi se constituindo, assim, o lado B da tese, vamos dizer, né? E, assim, ao mesmo tempo que tem esse tema, carregam, assim, um certo tabu,
né? Como disse um amigo meu, a gente sabe muito mais da vida sexual do que da vida financeira dos nossos analisantes, muitas vezes. Assim, muitas situações as pessoas contarem casos relacionados à própria análise, assim, em público mesmo, assim, tomando a palavra e falando. Quer dizer, o que me faz pensar também que tipo de condições a gente pode ter para falar desse tema. Né? Porque a gente não sabe nem quanto nossos colegas cobram, por exemplo. Né? Os pacientes têm uma fantasia a respeito de como que a gente cobra dos outros pacientes, às vezes isso aparece. Né? Muitas vezes a gente não tem exata noção, mesmo quando a gente coloca os analisantes para falar a respeito desse tema, qual é a conta que eles estão fazendo e que aí depois de um tempo aparece desse jeito. Não, mas eu estava arredondando. Né? Assim, quer dizer, que tipo de conta a gente acha que sacou que a conta que estava sendo feita, né? E depois de um tempo isso volta, não é nada disso. Né? Eu acho isso, assim, uns índices, assim, uma espécie de dicas para pensar o tema, que eu acho, assim, bem curioso, né, assim, um modo como esse tema circula, assim. Ainda que tenha bastante coisa, e, assim, muitos colegas me deram dicas de textos, assim, que eu jamais imaginaria que falariam do tema, né, assim, tem uma coisa interessante disso mesmo, assim, desse lugar desse tema. Né? Eu queria fazer um comentário. Achei que dava até para organizar um outro livro com esse tema, viu? Tipo de entradas, o dinheiro entrando nas análises, né? Tipo, não, o dinheiro ferrando com a vida. Porque, como isso afeta as análises. Como você o dinheiro ferrando o mundo, como isso afeta as análises. Porque quando e tem isso também. Que a coisa do tabu, né? O tabu, às vezes um tabu maior do que falar do sexo, me fez pensar um pouco sobre a relação disso com a castração, né? Na mídia, do analista também. Porque eu vejo muito hoje essa ideia de que os analistas precisam ter um olhar para o social, e isso vem como na verdade, como uma ideia super egóica, né? Para quem está começando, às vezes. E eu vejo em supervisão pessoas que estão fodidas, bancando esse ideal, e isso para elas também não chega de um lugar de castração do analista, né? Até que ponto isso tem a ver também com essa entrada em análise na condição mínima do analista analisar alguém, né? Então, quando você fala dessa coisa do tabu, eu acho bastante interessante a gente pensar mesmo nesse tema na formação hoje, o que é de fato incluir isso do social, o que é entender isso melhor, né? Quando se trata do dinheiro, o que é o dinheiro, que é significante, que é gozo, mas é também lidar com castração na entrada de análise, porque eu acho que são temas assim, não, que dá para a gente pensar várias noções, né, clínicas e teóricas hoje, com isso que vai se tornando mais uma grande assombração ideal, às vezes, né, do que propriamente o trato com o manejo disso ali na entrada em análise. Então, eu gostei muito, assim, das provocações que você traz. Muito bom. Eu posso... Cadê? Pode ir, depois Maiara. Pode. Não, eu só queria fazer esse comentário, assim, é estranho dizer que tem temas que são tabus na psicanálise, né? Isso é aquelas coisas que a gente fala como psicanalista que é importante, assim, o que é que tá aí nisso, né? Esse tabu, assim. E essa coisa, né? A Clarice fez um comentário ali no chat muito pertinente, que eu concordo com ela, a psicanálise ela é um trabalho, né? Assim, e tem essa coisa, por exemplo, a gente, na clínica pública, por exemplo, eu me lembro uma vez, eu escutei de uma moça, escuto isso muitas vezes, mas ela teve uma entrada interessante, assim, né, numa transferência ali, que ela falava assim, não, eu vim aqui porque eu não posso mais pagar a psicóloga particular, e aqui é de graça. Aí eu olhei para ela e pensei, bem, eu sou uma analista, nada de graça. Né? Eu sou uma analista, você não sabe o preço que você está pagando pelas coisas. Mas a entrada, teve uma coisa, uma colocação que foi um pouco isso, assim, de dizer, de graça, isso aqui é de graça, esse SUS aqui é de graça, né? Assim, uma conversa, sabe, de tentar dizer para ela, falou, não,
basicamente, socialmente, já não é de graça, assim, porque tem muito isso, essa coisa, relação com dinheiro complicada, né, das pessoas, nossa, assim. Eu falava para ela, não, isso aqui não é de graça. Como de graça? Isso aqui, você paga por isso aqui muito mais que se você fosse pagar lá para o psicólogo particular. Eu achei interessante, eu me lembro dessa experiência, deu uma liga ali interessante, assim, foi uma conversa boa depois. Né? Porque eu já de graça, aí você não sabe o que você está pagando aí, né? Vamos descobrir aqui. Mas teve isso, né? Que eu acho que tem um pouco contra isso, um pouco que a Clarice está falando, que é assim, eu vim aqui porque é de graça. Não, tem uma coisa do seu dinheiro aqui, como cidadão, pagando isso aqui, eu estou recebendo para estar aqui, né? Assim, e você paga mais do que você pagaria para o psicólogo lá, eu tenho certeza. Faz as contas aí de quanto você paga de imposto para você ver. Né? Acho que eu achei interessante isso. Mas essa coisa do tabu, há tabus na psicanálise, né? Isso é interessante. Então, eu acho que eu ia falar um pouco nessa esteira também da Cirlana, né? As clínicas públicas pensam bastante a questão do dinheiro, assim, né? A questão entre transferência em dinheiro e, bom, né? Eu fui do coletivo da Praça Roosevelt durante muito tempo, e uma coisa no início do grupo que a gente ouvia e circulava de ideia era que seria muito difícil conduzir uma análise sem o dinheiro, né? Sem esse dispositivo do dinheiro, assim. E, de fato, assim, ao longo dos anos, a gente percebe que a gente não existe esse dispositivo, né? Que, por exemplo, né, no caso da clínica privada, assim, um paciente falta e se ele não avisa, ele paga. Isso não acontece nas clínicas públicas, né? Se ele falta, ele pode. Então, assim, e aí o que vai acontecendo, mas também é uma coisa interessante, que tem esses pacientes que vão, fazem suas sessões, de repente desaparecem e voltam tempos depois, simplesmente, né, assim. E o que isso quer dizer, né? O que foi esse ir embora, enfim, isso que é colocado. Então, essa coisa do dinheiro, assim, né, nas clínicas públicas que não cobram, né, enfim, que não circula o dinheiro, essa questão parece que vai tendo que aparecer de outra forma, né, assim, né, então, muitos casos, assim, poxa, se esse paciente pagar, será que ele tem que se haver com isso que ele está dizendo, e dessa relação transferencial e tal, né, assim, a gente fica muito pensando, né, como isso opera na própria relação de análise, no par analítico, né, no caso dos coletivos, na questão do grupo, enfim, mas é uma questão muito interessante, de fato, né? É um comentário muito breve, porque isso é uma coisa que eu tenho pensado, eu não avancei ainda nisso, mas é uma questão que tem me interessado, é que, na verdade, você fazer uma análise dos coletivos nas ruas, nas praças, nas instituições em que não tem o dinheiro, não é tanto que isso resolve o problema que o dinheiro apresenta nas análises com o dinheiro, nem vice-versa, mas que são conjuntos diferentes de problemas que, nesse sentido, contingenciam diferentes formas de inícios de análise. São conjuntos diferentes de problemas, significa que não vai ser colocando o dinheiro que vai se resolver, nem que tirando o dinheiro que vai resolver. E que, em algumas situações, alguns conjuntos produzem coisas mais interessantes que outros. Né? Porque a gente fica assim, a impressão que eu tenho é que a gente fica numa falsa discussão do tipo, então tira o dinheiro da análise que vai resolver. Aí você conversa com o pessoal que está nesses coletivos, não é bem que resolve, é que os problemas são outros, né? E às vezes que revelam pontos cegos da outra situação. Acho que é aí que tem uma conversa muito legal para acontecer, mas era só isso. Obrigado, Dudu. Vou passar a palavra para a Mayara. Bom, gente, eu escrevi esse texto junto com Augusto, né, meu parceiro, e, né, dividimos o coletivo, né, dividimos essa amizade, esse trabalho dentro do coletivo durante muito tempo. Então, o Augusto inicialmente trouxe uma proposta de repente, a gente escrever algo sobre os casos clínicos né, que a gente atendia na Praça Roosevelt, enfim. E a gente foi tentando pensar, né, a gente tentou avançar um pouco, mas, né, naquele momento também tinha algumas coisas efervescentes, assim, que estava na minha cabeça, na dele também, que era um pouco o lançamento do livro da Rudinesco, né, O Eu Soberano, era
uma efervescência que estava no momento, e também ali a gente foi lendo alguns outros textos sobre alguns movimentos que estavam acontecendo no mundo, assim, né? Na França, por exemplo, tinha um pouco um movimento de analistas safes, né? Assim, analistas seguros, pensando na questão da identidade, enfim, né? Procurar analistas conforme a sua identidade, conforme essa questão de gênero, conforme a questão racial, enfim. E aí então a gente decidiu fazer um texto sobre isso, assim, né? Conforme a gente foi se debruçando sobre o que seria uma entrada em análise a partir dessa demanda, assim, né? A gente foi pensando, então, também coisas que operam antes da própria análise, como os pacientes chegam aos consultórios, né? Assim, como isso circula. Eu acho que essa anterioridade, né, ela tem a ver tanto com uma questão social, no sentido, assim, né, de que essa demanda pode ter a ver também com os processos de exclusão, de sofrimento social, né, assim, de pauperização da vida, de precarização do trabalho, por exemplo, né, esse tipo de demanda pode ter a ver com isso, mas também chama atenção por que tem tanta resistência, de repente, né, de que essas demandas sejam colocadas aí, né, assim, para a gente pensar sobre elas, né, por que isso, de repente, é relacionado com, isso são demandas narcísicas, neoliberais, né, assim, isso vai criando pequenos núcleos de grupos e tal, assim, então, é uma coisa que a gente ficou, né, chamou atenção, assim, de por que o problema aparece nesse lugar, assim, né. E aí, conforme eu também fui conversando com alguns, na verdade, a gente fez um certo deslocamento também sobre isso, assim, bom, se esse problema aparece do lado dos analisantes, que vão procurar um analista nesses termos, por que a gente também não pensa nos analistas, né, enquanto esses corpos que estão aí oferecidos, né, para atender, fazer uma escuta de outros corpos, né, assim. A gente foi um pouco pensando na questão da formação, assim, né, como a gente ouvia, assim, há um tempo atrás, né, como o analista precisaria ser formado, assim, nessa vinculação muito em torno das escolas, mas também muito em torno, assim, de uma certa privatização ali do contato, como é que eu posso, das indicações, né, uma espécie de bolha, assim. Né, e vem em mim também, numa pergunta que Ana Turriani faz, assim, né, por que a gente não faz a indicação, por exemplo, analistas negros, assim, ou supervisores negros, porque que fica numa certa bolha, assim, que é da formação, mas também que de uma coisa talvez mais importante ainda, que né, de que seria uma falta, como é que eu posso dizer assim, uma certa democratização ou proliferação da formação para diferentes estratos sociais, né, assim. Então, a gente vai percebendo que tem algo desse tipo também, né, dessa formação que ela vai sendo restrita, assim, né, que vai sendo também identitária, nesse sentido de corpos brancos, né, circulando nesses espaços, né, assim, a gente começou a ter uma discussão sobre política de cotas, por exemplo, em escolas de psicanálise, muito recente, né, acho que 2020 começou a ter esse tipo de discussão. Então, a gente vai pensando um pouco sobre essa questão dessa privatização da formação, né, essa privatização da circulação dos contatos, das indicações. Então, a gente tentou jogar um pouco o problema para o lado dos analistas, assim, né? Enfim, eu acho que foi um pouquinho isso que a gente foi pensando. No seu texto do seu colega, porque no começo eu achei que eu não ia gostar, daí eu gostei demais. Ele me surpreendeu, porque a maioria dos textos que vão falar dessa temática vão mesmo para esse caminho, né, das questões identitárias no sentido narcísico, como vai fechando, assim. E eu acho que o jeito como vocês foram escrevendo isso e, né, transformando isso nos pontos, discernindo mesmo, né, o que aí é fundamental e tal, me foi muito
surpreendente. Eu indiquei ele para várias pessoas, gostei muito mesmo. Achei, assim, um presente. Muito bom. Ah, que legal, obrigada. Foi muito bom escrever esse texto. Muito bom E mesmo. como vocês vão falando da coisa da língua, né, com a Lélia e tal, achei isso, sim, uma preciosidade muito interessante. Porque tem mais a ver com isso, né, como fazer uma escuta, né, disso na língua, do que necessariamente de uma questão identitária no imaginário. Assim. Exatamente, é. E esse discernimento muito bacana, assim. Aham, né, assim, que tem algo também do extrato social, né, né, a gente tem uma territorialidade, né, assim, então, recentemente eu tenho alguns supervisandos que moram na periferia, eles têm muito essa questão, assim, né, como é que a gente vai conseguir sustentar como analista nesse território que a gente vive, assim, né, a gente precisa sair ou não precisa sair, né, esse território circunscreve algumas coisas. Disso também se trata a procura por um analista, a circulação das indicações, como esse analisante chega, né, assim, no consultório, ou enfim, ou no espaço público, né, de atendimento. Isso vai fazendo circunscrição, assim, né, não é universal isso, né, isso vai fazer uma circunscrição que é histórica, assim, né, que, né, o suposto saber também pode ser colocado numa linha aí, né, também numa lógica de uma historicidade, assim, então, a gente foi pensando um pouco essas coisas, né. Só para marcar aqui, eu acho que eu tinha gostado de duas coisas que você fala, que é essa coisa da língua, né, com a Lélia, as rasteiras da língua, e depois também como você faz um discernimento que quase ninguém faz no texto, que é entre transferência e vínculo, né? Uhum. Porque se diz muito, transferência não é vínculo, mas assim, tá, né, e daí? E aí você trabalha, né, você faz o discernimento para dizer como se trabalha isso, também gostei bastante. Sim, exatamente. Eu fico meio até tá com receio, achando engraçado, né? Porque essa fala, essa ponderação muito especial também de agora sobre transferência e vínculo, ou mesmo algo que a gente estava falando da suposição, a Cirlana falou da suposição ou do suposto saber, né? Dependendo da clínica, porque mas a Maiara especial me cativa, no mínimo, colocar isso, né? Porque há essa pretensão de fazer um próximo volume, né? Uma continuidade a esse trabalho, e com o tema em especial, porque, obviamente, com tudo isso que a gente está acabando de falar, ou falando, é curioso, é sutilmente colateral, não é a mesma coisa, mas falar de transferência, né? Usar como tema, então, princípios psicanalíticos de transferência e suposição. Esse é o título, a princípio, de um próximo volume dessa esteira de trabalhos, né? E um outro que vai ter, Mayara, né, eu já tinha brincado, se você se animar a fazer, né? E, óbvio, estendo o convite a quem já escreveu, para, se quiser continuar, ou se achar que anima alguma outra reverberação de tudo isso. Mas é um outro que também, aí, com o Gabriel como coorganizador também, é sobre supervisão, em especial, mais do que só, né, transferência, mas acho que supervisão é outro ponto chave, assim, para pensar essa ideia de princípios psicanalíticos nisso, né? Transferência, vínculo, a Radmila, que também a gente ouve muitas vezes nesse livro, curiosamente, né? E talvez nada curiosamente, por exemplo, né? Que alguém, inclusive, que escreveu um livro sobre o vínculo inédito, em que ela faz a distinção, por exemplo, né? Uhum. Acho que a gente facilmente, né, lembra ou é animado muito por ela nisso, né? E não só, acho que ou pensar essas sutilezas do que seria É engraçado, eu estava viajando ontem nisso porque essa ideia da transferência no Lacan é totalmente significante, né? Ele faz uma leitura significante em cima disso, né? Que é algo que eu tentei explorar bastante no meu trabalho. Eu explorei de alguma forma, tentando ilustrar o que seria a operação de estabelecimento da transferência, né? No Lacan, para pensar, inclusive, essa formulação de um início analítico ou não, né? Já que Lacan ele fala ou enuncia tanto que
é só a partir da transferência, né, que se está na análise, né? E, obviamente, isso distingue de várias outras leituras, mesmo psicanalíticas, sobre essa dimensão transferencial, do que ela pode ser, do que ela é, enfim, da exaustão. Eu fico pensando nisso, né, da exaustão também da transferência ou não, e, de novo, é a mesma questão, assim, né, quando falamos de demanda ou de instauração de uma dinâmica analítica nesses moldes mais de setting freudiano. Agora eu resolvi chamar assim, por agora só. Não sei se, mas, né? Quando a gente leva para onde não foi pedido exatamente, ou não foi pedido como tal, ou quando não tem essa, né? Tem várias falas nisso, né? Tem o Fedidá que brinca, né? E a Radmila reproduz essa fala, inclusive, num dos livros dela, né? Acho que é no Psicoterapia e Psicanálise, sei lá, mas é isso. Psicanálise é uma psicoterapia difícil, né? Porque psicoterapia não seria uma psicanálise difícil, mas a ideia é você fazer sem transferência. O que você faz sem transferência? E obviamente, é muito, muito corriqueiro, é muito... Ou, de novo, aí a gente vai ter que aplicar que tipo de leitura de transferência, né? Ou nessa ideia de a transferência se extingue, mas o vínculo não, que é uma das proposições da Radmila, né? Ou a transferência é um falso laço, aí a Colette Soler brinca mais, né? É um falso laço, mas não é um falso amor, é um tipo de amor, mas é um laço, no mínimo, justamente, porque pensar uma liquidação de algo dessa dimensão, né? Por que pensar, ou como pensar isso, né? Enfim, só divagando um pouquinho em cima que eu acho que, né, esse texto também do trabalho da Mayara, muito precioso, que o Augusto trazem também, né? Enfim. Uhum. E só para brincar, então, porque, de fato, um último, no máximo, que eu pensaria de esteira desses princípios, e pensaria porque eu já pensei, e já pensei porque é uma curiosidade também, que não vou deixar de comentar aqui com vocês, no mínimo, quase confidenciando também, mas eu não tinha pensado inicialmente em fazer mais de um livro. Para mim, esse livro era mais do que fantástico e suficiente, assim, né? Só que essas coisas, muito... Vamos remunerar os acasos, né? Ou sei lá o que há nessas coisas. Quando eles estavam me fazendo a capa desse livro, eles deram algumas sugestões. Aliás, a primeira sugestão, acho que eu já comentei mais ou menos também com outro de vocês, foi uma sugestão péssima, foi uma capa completamente nada a ver, de uma mulher chorando, assim, não tinha nada a ver. E aí não foi uma reclamação, mas eu falei, não, né, outra coisa, né? E a primeira capa que eu tinha sugerido era uma imagem de uma criança, de um bebê subindo uma escada. E você está vendo de trás, né? Então você vê um bebê engatinhando, subindo uma escada, assim, né? Porque para mim é muito óbvio a dimensão analítica. Eu gosto muito dessa imagem de que a gente está sempre um pé atrás. A gente não está nunca um pé na frente, de seja lá o que for. Isso é algo muito de uma ética, ou de uma postura, ou de uma dimensão analítica. Não, eu estou atrás. Eu não sei, né? Aonde e, né, como. Então eu estou um passo atrás. E óbvio, há uma brincadeira com o bebê que somos e que temos e que, enfim, tanto mais, daí princípios também, óbvio, né? Um jogo múltiplo. E eles, no fim, acabaram me devolvendo 4 sugestões muito boas de capa. E aí eu olhei e falei, não, vamos fazer todas, então. Agora, vamos fazer esses trabalhos. Então, só para comentar como fim, eu acho que um último tema de livro desses princípios seria de análise com crianças, já que comentamos tanto aqui, e aí com uma capa que sim tem essa imagem ainda que ficou guardada só, mas espero que se ano que vem a gente consegue a transferência à suposição, e provavelmente, aposto fácil que a supervisão também, no ano seguinte, acho que como último dessa esteira, o objetivo desse trabalho
esse com crianças. Que aí, Germano, você também, hein? Já tá mais do que... já tô esperando, já tô botando sem dívida, como disse o Luiz. Eu vou tomar a liberdade de chamar o Gabriel para conversar com a gente sobre o capítulo. Oi, gente, de novo, acho que oficialmente conhecendo algumas e alguns aqui, né, mas estou aprendendo muito nessa tarde, tem sido excelente escutá-las, escutá-los, né, falas absolutamente brilhantes, é muito gostoso num sábado à tarde falar de psicanálise e não estar esperando a vez de falar embora, né, como seria o princípio mais anti-analítico possível. E acho muito legal o convite que o Stanislau fez, que tem sido um parceirão esse semestre que vem, agora a gente trabalhando semanalmente, né, lá na USP, e aprendendo muito com ele, com esse jeito bastante desconstruído de pensar a psicanálise, de agir, de escutar as coisas, de intervir também. E foi muito alegre participar do livro, né, e receber um convite, porque um livro hoje, apesar da existência de tantos, um livro, especialmente quando a gente fala da ordem universitária acadêmica, né, que é uma na qual eu também me inscrevo centralmente na vida atualmente, né, pelas próximas décadas, a vida universitária, ela é muito afeita à produtividade, né, e a gente se habitua a isso, e uma produtividade de contagem, né, de expropriação das coisas, dos conteúdos, inclusive, das experiências. E um livro, ele sempre tem essa potência de subverter um tantinho isso, porque ele é um convite para uma elaboração forçada, mais do que uma expropriação de alguma coisa, de uma experiência, dos encontros e dos estudos. E foi muito bacana esse convite do Stanislau, uma vez que, para mim, eu nem me lembro como é que ele fez esse convite, sinceramente, mas eu lembro que caiu uma ficha, assim, de me perguntar, de entender algo que eu vinha sentindo há muito tempo, né, por experiências familiares, pessoais, por uma clínica que me acompanha há muito tempo, que é uma clínica psicanalítica na migração, com a diferença de língua, de cultura, de horizonte político, né, com pessoas que muitas vezes não têm o registro subjetivo do que é essa ideia de intimidade de eu. E quando o Stanislau me faz esse convite, reforça, me cai essa ficha, mas poxa, né, talvez a experiência migratória, a experiência de troca de território, de desterritorialização, ela exige um reposicionamento do sujeito. Tal como, né, eu consegui, assim, aproximar de duas experiências, se a gente pode chamar assim, né, de forma generalizada sobre os seres humanos, que é a experiência da paternidade ou maternidade, às vezes o sujeito não muda de posição, mas a coisa exige. E o luto exige uma tomada de posição. E o convite do Stanislau, né, o livro, que até eu me interroguei muito sobre essa capa, esses barris, né, envelhecendo alguma coisa, os princípios e tem os barris ali, né, algo que envelhece, que faça com que o tempo passe, né, que transforme, está no princípio. E não está exatamente naquele líquido, naquela substância, está no encontro, no invólucro, né, que a gente pode chamar aqui de psicanálise. Não de enquadre, né, que é uma tradução que eu prefiro, aquela de setting, mas na psicanálise, esse esforço que a gente tem, e eu vou tentando trabalhar isso no texto, né, esse esforço que a gente tem de primeiro, salientar para cada ser humano o tempo todo que o encontro com a gente, ele é para achar o que é de estranho em ti mesmo, amigão. Sempre é isso. E para mim foi muito desafiador tentar pensar de uma forma muito unidirecional, porque eu acho que quando muitas vezes se lê em textos sobre, por exemplo, clínica com imigrantes ou clínicas com autistas, né, as pessoas têm uma certa tendência a
objetalizar a experiência e pensar, bom, é uma experiência específica, esse cara estuda migração, fala de refugiado, blá, 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 tem isso, e sem entender que a condição do espaço psicanalítico em si é a descoberta do estrangeiro o tempo todo, né, daquilo que remete ao estranho como a extimidade. E pensar em psicanálise, independentemente da estrutura, do contexto, das condições, é isso aí, é essa experiência que a psicanálise tenta carregar invariavelmente. Então, eu fui trabalhando com essa questão no texto, né, que vem, claro, de uma vida de imigração da minha parte, né, eu me lembro quando eu cheguei uns anos atrás na USP, né, vindo da França, com um monte de blá 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 de CV, assim, né, que posso ter ouvido alguma coisa do tipo, alguns aqui vão lembrar, ou falaram, não sei, nossa, mais um branco carregador de livros. E as pessoas não fazem a mínima ideia do que a gente vive, do que a gente enfrenta, né, e do que se enfrenta, acho que cada um aqui, eu espero que saiba, que a gente enfrenta tentando sustentar isso de se formar em psicanálise, de trabalhar com seres humanos, de investir nisso para a própria vida, de estar aqui num sábado à tarde, falando e pensando e escutando sobre isso com tesão, né. E eu acho que pensar essa clínica para mim, né, eu acho que vida toda com muitas histórias familiares, de muitas migrações, de muito mal-estar com essas migrações, de muitas decisões, assim, que eu levei décadas, decisões de família, né, que eu levei décadas para entender, para pensar. Me lembro de uma, né, o meu bisavô, que morre se dizendo do Império Austro-Húngaro e não austríaco, né, como era o Freud, do Império, apesar de ser um judeu, mas ele era do Império. O meu bisavô que falece no Brasil de um câncer de esôfago também, e que eu cresci com a seguinte anedota sobre aquele austríaco, né, que primeiro ele chega nesse país, ele acha que todo mato é passível de se tornar um remédio para alguma doença misteriosa, então ele tomava chás e tudo mais, e ele teve um câncer no esôfago, né, e ele tentava muitos tratamentos, muitos curandeirismos, muita medicina tradicional também, para se curar disso, e eu cresci com a brincadeira de que ele era tão chato que ele fez tudo o que era possível para morrer em pé. E ele passava o dia escorado numa mesa, em pé, até a hora de morrer. E eu demoro décadas para sacar que esse cara morre desse jeito porque ele não queria perder a experiência da morte. E, de alguma maneira, né, eu parei de contar, trabalhei bastante com imigração, continuo trabalhando, né, tenho como colega a Júlia, com migração, com religião, com formação em psicanálise, mais atualmente, e eu lembro de ter parado de contar sobre os pacientes que eu tive quando eu cheguei em 53 nacionalidades diferentes. E isso significa entrar em contato com uma quantidade de etiologias para explicar o sofrimento impressionantes. De formulações para contar da sua infância, de modalidades de evitar dar o seu sonho para alguém, uma vez que saber o sonho do outro é ter um controle sobre o sujeito, para muitas tradições, de tentar conceber sobre essa mistura entre subjetividade e religiosidade, né, e mais especialmente tudo aquilo que da lógica da construção subjetiva está disponível nos arcabouços religiosos. E aí, esse texto me tentou, né, eu tentei falar um pouco disso, desse desejo de seguir trabalhando com imigrantes, que é o seguinte, né, ele para mim, eu acho que todo um esforço, né, de tá transmitindo essa clínica, de estar promovendo experiências, né, e continuando a atuar nessa clínica, que parte sempre de um desejo de encontrar a diferença de língua, a diferença de cultura, as diferenças em si,
e de entender que a gente não é portador da diferença, a gente pode ter um certo pertencimento identitário, a gente pode militar num determinado campo, a gente pode achar que a gente estuda aquilo, a gente não porta a diferença está no sujeito, está no outro. E mais ainda, né, tentando entender a prerrogativa dessa clínica para a psicanálise, que é uma clínica que acompanha a psicanálise o tempo todo, essa clínica com a diferença de língua, com a diferença de cultura, com a noção de exílio. Toda a primeira geração de psicanalistas, a primeira e a segunda, é composta de exilados, não esqueçam disso. O que me faz recordar uma história do Georges Devereux, que é o pai da etnopsiquiatria, né, que ele conta num livro sobre a angústia do pesquisador na ciência do comportamento, mas que fala também da angústia do clínico, do psicanalista, que é a angústia de reduzir o outro diante do desconhecimento, da incapacidade de sustentar a diferença. O Georges Devereux conta de um analista judeu, né, que emigra para os Estados Unidos, aluga uma sala e começa a trabalhar, e um dos primeiros pacientes diz, mas nossa, essa sala aqui, você não tinha como pagar um sofá melhor, uma decoração, a sua cortina está rasgada. E aí esse analista alemão, judeu, olha para o paciente e diz, você não faz a mínima ideia do que é sair do seu país, ser perseguido, perder a nacionalidade, viajar sem nada, chegar aqui, recomeçar a trabalhar. Você não faz a mínima ideia. Talvez você vai fazendo uma análise. Então, o meu texto é uma tentativa de falar sobre isso, né? Falar sobre essa ideia das miragens que a gente tem ao emigrar e que a gente tem ao acolher e atender pessoas. Das miragens que eu, priorizando, né, o interesse sobre esse tipo de clínica, eu propus esse deslocamento das migragens, né, em relação às migrações do eu, dos ideais de eu, e aqui, obviamente, estou falando do ideal de eu, do que é uma análise, do que é uma analista, do que é uma formação, do que é uma clínica, e de uma necessidade da gente confrontar certas certezas que a gente tem, como essa certeza, né, super colocada hoje de um suposto elitismo da psicanálise. A psicanálise, fundamentalmente, ela pode ter uma série de repetições institucionais ligadas a tudo aquilo que a gente chama dos preconceitos, né, de classe, raça, gênero, falocentrismo, evolucionismo, uma limitação vocabulária, evidentemente, mas a psicanálise é uma prática menor surgida num contexto marginal. E por isso a gente precisa trabalhar com essa perspectiva, né, e essa clínica, encontrando a diferença, é uma clínica onde a gente precisa manter o respeito ao inconsciente, que diz simplesmente do fato que a gente não sabe o que é melhor para uma vida de alguém, a gente não sabe o que é melhor para a vida de uma pessoa. E aí, mais ainda, para finalizar, né, quando eu proponho falar do falacer ao cidadão, tem uma certa concepção que a gente tem, né, atuando na saúde pública, na saúde mental, em dispositivos, né, que são do social e no social, às vezes ligados a uma construção em torno de certos aspectos sociais ou identitários. Que é essa colocação em suspensão do que é um cidadão, né, porque, de fato, é uma discussão que a gente tem o tempo todo no laboratório, né, se pensando com a ética da psicanálise, se um paciente termina o seu percurso completamente adaptado, inclusive a um discurso revolucionário, aquilo não é uma análise, muito pelo contrário, aquilo é uma adaptação, aquilo é uma forçação de ideal de eu, diante de uma experiência que é de migração de ideal de eu, que é aquela da análise. E é isso, gente, obrigado pelas trocas. Gabriel, obrigado. Como você terminou com falaceira, eu já vou passar para a Aline, por conta do texto dela e de como ela aborda isso lá. Vou passar para ela aqui.
Esse foi o primeiro esforço de extração de um pedaço da minha tese. Foi o primeiro pedaço publicado. Então, eu tenho um certo carinho pela oportunidade, especialmente porque o Stanislau, a gente conversou pouquíssimas vezes, tivemos poucas oportunidades, mas as poucas oportunidades foram muito pontuais, tanto é que eu acho que o momento em que eu tomo coragem de escrever o caso na tese é quando o Stanislau, por alguns minutos, ele diz assim para mim, se diverte com a escrita, tem que se divertir um pouco com a sua escrita, senão não tem graça. E eu estava super, faça ou não faça um caso, faça ou não, né? Eu tinha passado 4 anos justamente um pouco apaixonada, envolvida com esse desafio de formalizar esses pontos da clínica, né? Então, eu queria muito falar de caso clínico, escrita de caso clínico, mas eu não conseguia muito encontrar qual ia ser meu caminho nisso, né? Então, eu estava assim, depois de estudar muito, como que a gente escreve, como é que um analista escreve desses momentos de entrada, de travessia, de isso aqui, que é isso, né? E também muito envolvida, assim, sou muito apaixonada por literatura, muito também incomodada com essa espécie de elogio que a gente faz aos casos, né? Então, Joyce é que ensina a gente de Santome, daí eu falava, é verdade, mas assim, na minha clínica lá, no sertão da farinha podre, que é Joyce que vai chegar e bater na porta, eu vou escrever um grande caso, Joyce, essas coisas passavam assim, né? Que é disso da clínica que a gente, quando termina, que a gente escreve, né? Então, foi muito interessante como foi saindo a escrita do caso, e daí depois teve esse esforço de pensar como passar disso da tese para outra coisa, né? Então, acho que foi muito legal poder pegar só o pedaço de entradas, que eu acabei escrevendo um caso longitudinal, né? Para dizer justamente sobre esse momento onde o analista fica com os restos de uma análise, né, e aí ele vai escrever sobre isso. Então, era interessante poder pensar e fazer essa extração do que foi ali uma entrada em análise de um caso, de alguém que já tinha passado por uma análise anterior de 10 anos e vem buscar uma nova análise aterrorizada, né, com a primeira análise. Uma análise que termina mal, uma análise longa que termina mal e que pode, talvez, dizer de muito do que dá errado numa análise, né? Numa análise branca, burguesa ou berlandense, de uma pessoa que vê beleza em catar restos na rua, né? Que se auto-intitulava uma catadora andarilha. Então, como uma análise, né, pode dar errado, e como um caso pode ser escrito em torno disso, que é o gesto. O que isso tem de um gesto, né? De catar restos. E como que se deu, então, essa entrada, uma vez que ela vem justamente de restos, de sintomas, de problemas de uma longa análise, né? Então, como que é pensar isso? Então, acho que foi muito legal poder fazer essa extração do percurso longitudinal da escrita, mas também pensar como é, então, essa entrada em análise, o que eu chamo ali, né, de uma crise de gozo, quando uma pessoa sai de um processo de análise, isso deu muito ruim, né, deu muito errado, né, deu um sintoma muito terrível, e isso vai para o corpo. Então, eu fiquei muito pensando, Stanislau, você fez aquela provocação, né, que pergunta, cada texto faz para o livro, que pergunta seu texto faz para o livro, e eu acho que eu fiquei pensando um pouco no começo, quando eu falo ali, eu fiquei, né, tô vendo letra em tudo, acho que muito isso é uma baliza, uma orientação para mim, na escrita da entrada, né, essa noção da operação de letra, e fiquei muito pensando nas variedades de escritas aqui, né? O que é que a gente escreve como literatura clínica e o que seria, né, o específico ou não do que Lacan chama de literatura terra, né? Eu acho que eu fiquei muito envolvida nisso.
o Lacan fez essa provocação, né, para os analistas na época, tá, mas a gente pode confiar no que a gente escreve? Isso aqui é literatura clínica, isso aqui é da clínica, né? Como que a gente confia nisso que a gente está produzindo sobre uma análise, sobre entradas em análise, né? Eu acho que eu fiquei muito provocada por essa provocação do Lacan no Seminário 15, e eu fico também muito feliz de estar, assim, participando, né, desse livro, vindo de um longo período onde parece que escrever sobre caso era proibido, né? Porque, bom, a gente já escreveu demais, já tudo que tinha que se escrever sobre caso já está escrito. Como se escreve de caso hoje, com a questão ética, né? E aí a Silvana vem e me bota isso numa vinheta. Então, assim, eu achei muito bacana a gente ver como isso é rico, tá num livro onde as pessoas não fazem tabu disso, né? O quanto se a gente pode falar, sim, de como cada um pensa a entrada em análise, como cada um pensa isso no seu espaço, e quanto para mim foi um encontro muito bacana no final de um processo de 5 anos, onde eu fiquei justamente pensando como a gente se autoriza a escrever da clínica, das entradas, né? Então, acho que é um pouco disso que eu tinha para dizer, assim, não sei se vocês têm, né, questões aí a me colocar também. E depois aí saiu o livro, de fato, do caso todo, que é esse aqui. Se vocês tiverem curiosidade de passar o olho depois. Aqui depois acabou saindo o caso todo, né? Que é um fragmento só da tese também ainda. Então, é isso. O seu index do DES, eu acho que eu estou pensando aqui desde o começo, de ter uma coisa com Derrida aí, tá? Esse DES aí, viu? Eu acho que tem o Derrida, a soma do Derrida está chegando aí, exato. Eu vou começar pelo seu DES aí, viu, Aline? Eu acho que isso é importante, assim, né? Tanto você, o trabalho do Gabriel, traz muito essa, que eu acho que é uma coisa importantíssima, assim, dar conta de dizer isso, assim, como campo do saber, assim, eu vou usar essa expressão. E toda vez que eu uso a palavra epistemologia, alguém olha para mim de cara feia, assim. Mas de tentar formalizar isso no sentido de, né, isso vai ficando, assim, aí daqui a algum tempo alguém vai vir, vai dizer outra coisa sobre isso, outra coisa sobre esse modo de cuidado, outra coisa que se reinventa ali, né? Eu acho que vocês dois, o trabalho de vocês fiquei muito, não só o de vocês, mas parece que são 2 pessoas que se dedicam muito a isso, assim, né? A gente escuta o sujeito, a gente está aqui caminhando, se deslocando com eles, mas a gente escreve, assim, né? E você traz muito isso, assim, né? Dessa coisa de você está dizendo que veio do Stanislau, mas você tem essa coisa de querer a escrita, né? Assim, eu quero a escrita, assim, né? E cada um, e eu acho que o livro traz muito essa... vamos contar, assim. Eu sempre fico muito só falando essa coisa do estrangeiro, né, de como que a gente é estrangeiro, de como que o paciente, né, na psicanálise todo mundo é estrangeiro de algum jeito. E a Mayara foi embora, mas eu fiquei com isso, assim, como é interessante o lugar da língua que a gente escuta daquele que fala com a gente, assim, sabe? Essa coisa do português, assim, né, de dizer que, olha, a gente não escutava essas pessoas, assim. Então, precisou alguém vir dizer, olha, tem essa língua, assim, tem, né, as pessoas pretas, elas falam uma língua que contam delas muito particularmente, assim. Isso é da psicanálise, isso não é, para mim é uma coisa, né, assim, que aparece muito, né, o Gabriel falou, né, eu fico imaginando a grandeza de escutando isso, eu estou falando da língua mesmo aqui, tá, gente, assim, eu estou falando... eu lembro do trabalho da Júlia, ela vai para o meio de uma língua africana, assim, que não tem nada a ver com as nossas aqui, né? Imagina o que é chegar esse negócio no seu ouvido, assim, como é que isso ressoa no corpo do analista, assim, né? Essa coisa, né, que o Stanis até sacou, essa coisa minha do acústico, né? Como que isso, né, não só com os autistas, mas eu acho que é uma coisa, eu fico fascinada, assim, e a Aline traz isso, tenta ressoar isso muito na escrita, né? Aqueles pedaços, assim, você vai lendo o texto da Aline, ela assim, nossa, parece o corpo espedaçado aqui, o Goldenberg, como é que chama lá? O Cronenberg gravando aqui, o corpo espedaçado, saindo pedaço para todo lado, né? Assim. E eu acho que esse livro me trouxe muito isso, assim, a gente entra falando com o outro, escutando o outro, assim, né? Eu acho que isso é genial, assim, essa, né? Eu acho que o trabalho de vocês dois tem esse texto, ó, é isso que a gente faz, vamos tentar construir um
saber alguma coisa sobre isso aqui, né? O que é estar com esse outro que é estrangeiro, de um lugar né? Ou Cirlana, mais ainda, que é bem desse papo contigo, talvez nem menos um saber do que um corpo, do que uma orelha, né? Mas precisamente, né? Esse papo contigo de... E você ouve isso muito sensivelmente naquele vídeo que eu te mando do chinês poliglota, que fala de como é uma dor excruciante aprender uma língua, porque você passa a fazer parte daquilo, daquela cultura. Daquela cultura. Daquela tradição, daquela série de afetos, que é isso que é uma língua, e uma linguagem, lógico, faz seus desenvolvimentos variados, mas é um depósito de afetações, de extensões corporais, quase, né? Então, enfim... E que coisa, né? Essa do Gabriel, mais de 50, tipo, caramba, né? Coitado do corpo do Gabriel, pior do que despedaçado. Mas a gente é ninado em muitas línguas diferentes. Esse é o ponto. Cada um toca o infantil, do desconhecido, do medo. Isso é bacana, assim. Eu fico, que entra naquilo, assim, né? Da importância da fala e da escuta na psicanálise, né? Seja por onde entrar, né? Seja, né? Como dizer, quem vai dizer, onde vai escutar, e aí essa sombra aí chamada inconsciente maravilhosa, né? Assim, que vai arrastando a gente para esses lugares, assim, né? É muito interessante hoje, assim, né? Escutar essas colocações todas, assim. Mas o meu preferido foi o nosso Bento. Não quero ser vegano, não quero ser esse negócio aí de... Como é que é? Não quero ser o coach lá, não sei, foi o Bento, assim. Esse é eu estou em análise aqui, eu não quero ser isso, não vou. Não é? Eu achei ele genial, assim, né? Genial isso, assim. Quero procurar o que é meu. Eu achei não isso, importa. Né? Que é esse atravessamento, né? Porque a criança, e estamos falando desse corpo da criança, né? Se a gente for pensar, ele ainda é muito isso, né? Ele é ainda isso muito da voz do outro, assim, né? Do discurso do outro. E é um momento extraordinário, assim, quando depois isso vai aparecer lá, né? O Freud vai inventar psicanálise por causa disso. Depois isso vai aparecer lá de outro jeito, mas assim, quando a criança consegue se nomear com o analista, é uma das experiências mais extraordinárias, assim, que eu já tive, né? Quem já teve essa... Não, só no meu caso particular, né? Assim, para mim, é esse momento, assim, de... Não tem pai nem mãe, assim, né? Ou os dois e outra coisa também, né? Que a gente sabe disso, assim, né? Que é muito por aí. Bacana isso. Muito bom vocês todos, assim. E também, você brincou, a desconstrução também foi aí, hein, Cirlana? Veio o des... Tem um des aí, que eu falei, eu vou contar esse des. Toda hora que eu leio, qualquer texto psicanálise que eu leio agora, eu vou contando esses des aí. Eu acho que mas essa é do Derrida, né? Que o Ludu também brincou, o amigo dele, pelo menos, de saber a vida sexual, a gente sabe mais dela do que... Porque o Derrida falava isso, né? Exatamente. Se eu fosse fazer uma pergunta, era da vida sexual dos filósofos e não... Tem essa oração do Winnicott, famosa, de ser... Espero estar muito vivo na hora da minha morte, né? É uma espécie de oração que ele escreveu mesmo, assim. E também que falava muito, esse cara que falou tanto de... Ao final de uma sessão de análise, o que eu espero? Espero estar vivo ainda, espero ter sobrevivido a uma sessão de análise. Espero fazer como o Bento, conseguir dizer, eu gosto disso, assim, né? Fazer meio Bento, assim. Eu vou usar isso, espero ser Bento no final da análise, sair como Bento. Ouvindo vocês falarem disso, me ressoou muito o capítulo da Thalita ali, do Se Fosse um Café, em especial o trecho que ela cita, o livro dos começos, né? Quando ela fala que o começo é um suicídio, e isso tudo que ela escreveu aqui, dessa proximidade aí, me fez lembrar muito disso que vocês estavam dizendo. Mas muito bom, muito, muito proveitoso estar com vocês, gente. Acho que estou entendendo que a gente pode encerrar o encontro. Está lançado de novo o Princípios Psicanalíticos.
E eu acho que Dali eu ainda brincar mais de letra, mas podemos falar depois também, né, das letras dela aí. Falar disso aí. Eu já preparei a pipoca para vocês dois com essa história de letra aí, ó, bacana, gente, muito bom, viu? Valeu. Muito obrigado, a gente encerra então, e até mais. Tchau. Obrigada, gente, foi uma delícia.